Verão total em Búzios com Elcio Ribeiro inicia os seus trabalhos fazendo uma visita ao Grand Cine Bardot e à pousada Vila do Mar para falar um pouco com Francisco Paz, filho de Mário Paz, idealizador e realizador do Festival de Cinema de Búzios. E vamos falar sobre um tema que é cinema é a nossa praia, uma frase célere do Grand Cine Bardot e do seu idealizador. É isso mesmo, Francisco? E aí, Elcio, tudo bom? Prazer estar aqui contigo de novo, pra gente bater esse papo. Por 27 anos, né, Elcio, a gente vem repetindo que cinema é a nossa praia. Foram 25 festivais de cinema. E agora o cinema está fechado, agora a praia está fechada, Elcio. No início da pandemia a gente fechou, como todos os outros cinemas e todo o Brasil. Tentamos, quando se anunciou uma retomada, abrir a sala, até não conseguimos ir. A população ainda está muito descrente de se colocar dentro de uma sala de cinema. O perfil do Cine Bardot é um perfil que nesse período de retomada ele vem atrás. É sempre válido lembrar que o Cine Bardot é um cinema de arte, ele não é um cinema convencional. Ele é um cinema que preza por uma programação de festivais de cinema, com uma programação dos principais cadernos de crítica de cinema, o que faz com que a retomada seja um pouco mais lenta, né? A própria indústria do cinema se lança primeiro está se reestruturando com os grandes blockbusters, com os super-heróis, com tudo isso. E o Cine Bardot, como cinema de arte, ele está um pouquinho mais atrás. Assim, foi toda a indústria do cinema que sofreu esse impacto, mas as salas de cinema foram a principal setor da indústria a ser afetada. O cinema está 20 meses fechado, sem nenhum tipo de receita. Foi cancelado o Festival de Cinema de 2020 e de 2021. Nós desde então não conseguimos realizar nenhum projeto de formação de plateia, que é praxis do Grand Cine Bardot. A gente sempre fez muito projeto, você participou de inúmeros com as escolas, com a comunidade, com associações, enfim, com igrejas. Desde então não conseguimos realizar nenhum desses projetos, sem bilheteria, sem nenhum tipo de receita. A sala chegou no seu limite. Para quem conhece aqui, o cinema ele fica na Travessa dos Pescadores, a 50 metros da Rua das Pedras. E ele precisa se reativar na boca do verão. Nós estamos aqui agora, exatamente nesse momento, estamos vendo passar uma fila de turistas. Então a sala precisa se reativar. Foi aí que nós partimos para a ideia da campanha de financiamento cultural para conseguir reativar o Grand Cine Bardot. É uma campanha, um formato de campanha já muito amigável na indústria do cinema. O Festival de Cinema do Rio de Janeiro fez essa campanha. O Cinema Estação, o Grupo Estação de Cinema fez essa campanha. O Cine Sala de Arte de Salvador fez essa campanha. Tantos espaços culturais fizeram essa campanha. Porque nesse momento de crise dos espaços culturais, é fundamental que a população abrace esses espaços, para que a gente mantenha eles vivos. Porque, como você também sabe muito bem, a expectativa do futuro do audiovisual aqui na nossa cidade, pelo menos na minha visão, é muito grande. A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem muita coisa vindo, tem muita coisa sendo anunciada, né, Elcio? Mas a gente não pode pensar numa cidade cinematograficamente, uma cidade que pulsa audiovisual, sem uma sala de cinema. É básico, é necessário uma sala de cinema para a gente conseguir realizar todos os projetos que acho que a gente vai conversar aqui. Mas então, assim, a princípio, hoje a situação da sala é essa. Cinema é a nossa praia? É a nossa praia, continua sendo, mas a praia está fechada. E a gente precisa da ajuda de todo mundo para conseguir reabrir ela.
É uma campanha que está no site da Benfeitoria, que é www.benfeitoria.com/Cine Bardot. Lá você entra. Existem inúmeras recompensas para quem ajuda. Você não ajuda e sai de mão abanando. Você ganha camisas, ecobags, cadernos, experiência em restaurante. Se você não é de Búzios, hotéis em Búzios, esculturas de arte. Tem 2 artistas que eu particularmente sou muito fã, que é a Cristina Mota, que é a escultora da Brigitte Bardot, dos 3 Pescadores, de tantas esculturas pela cidade, e o outro é o Alan Câmara, que é um grande amigo meu aqui, um pintor que fez a Travessa do Cinema antes da colonização. Tudo disponível, então tá muito lindo ajudar, porque além de você estar recebendo esses prêmios, você sai com a sensação que você está mantendo um equipamento cultural da cidade, né? Muito bom essa introdução aí do Francisco, né? Bacana. Francisco, você falou, né, de que o cinema é a nossa praia, a praia está fechada. A campanha foi feita, muito bacana, está em andamento, né? Já há uma arrecadação. Não sei se você teve oportunidade de assistir uma cobertura que eu fiz sábado passado no primeiro encontro de cultura popular, né? Onde eu fiz uma entrevista muito interessante com o secretário de Cultura, né? E falei da cinematografidade. Inventei uma palavra. A cidade é cinematográfica, né? Búzios é uma cidade cinematográfica. E a gente falou do audiovisual, da produção, e ele ficou muito entusiasmado, né? E se comprometeu, inclusive, em vir aqui conversar com vocês, conversar com seu pai, que há interesse do poder público, né, em manter, em abrir essa praia e tal. E como é que você vê isso? Qual a importância, né, do poder público se interessar pela cinematografia do Grand Cine Bardot? Vamos lá, tem algumas coisas aí. Eu acho que cinematográfica, que é Búzios, é necessário uma atenção do poder público para essa questão audiovisual na cidade. Isso, em primeiro lugar, eu acho que Búzios está crescendo. É uma cidade, como o Alan Câmara fala muito, né? Uma cidade com 25 anos que está precisando decidir o que vai fazer da vida, né? Na idade humana é a idade que precisa se decidir o que vai fazer. E eu acho que o cinema, o audiovisual, é um caminho maravilhoso para Búzios. Eu canso de falar isso, que o turismo é uma atividade predatória, infelizmente. É a base da nossa economia, mas a largo prazo ela faz mal ao seu entorno, porque ela consome, o turismo consome. E a cidade, ao ser consumida, ela vai perdendo sua identidade, ela vai perdendo suas raízes e ela começa a atender o que o turista quer. Eu entendo que a cultura é o caminho para não deixar esse processo acontecer e a gente conseguir equilibrar de forma sustentável esse turismo. Eu acho que como fonte de renda, o audiovisual ele é extraordinário. Primeiro porque no Brasil ele já injeta mais dinheiro na economia brasileira do que o próprio turismo. Ela é uma economia que necessita de uma mão de obra qualificada. Ela é uma economia que divulga o nosso destino. E ela é uma economia que não polui, porque ela só leva imagens da cidade. Então, para a gente alcançar esse ideal, é fundamental uma política pública voltada para o audiovisual na cidade. Dito isso, com relação ao Grand Cine Bardot, nós conseguimos, em 2019, uma verba
para realizar um projeto de formação de plateia anual com as escolas, que seria para levar os alunos da rede municipal de ensino de Búzios ao cinema durante um ano e fazer um panorama do que é o cinema nacional para os alunos da rede pública de Búzios. Durante um ano eles teriam, se eu não me engano, são 70 e poucos filmes de cinema nacional, e eles teriam um panorama. Seria basicamente inserir o cinema na rede, na matéria, né, na grade curricular dos alunos. Nós conseguimos essa verba com o Ministério da Cidadania, com a Secretaria de Cultura. Essa verba já está destinada ao município, ela já está alocada no município. Essa verba também seria para manter o Gran Cine Bardot, e até o momento a gente ainda não conseguiu fazer a contratação junto com a prefeitura. Nós estamos aguardando, a verba foi outorgada no final de 2019, nas últimas semanas. Nós passamos 2020 tentando recuperar essa verba, não conseguimos. 2021 já agora com a nova gestão, estamos tentando tivemos agora uma notícia que conseguimos renovar os prazos, porque ao serem verbas federais, essas verbas têm prazos para serem executadas, senão a verba tem que ser devolvida a Brasília. Tivemos uma boa notícia que a prefeitura conseguiu renovar os prazos dessa verba, ou seja, que existe a perspectiva da gente fazer esse projeto no ano que vem. E eu acho que hoje por hoje a melhor forma é isso, a gente conseguir desenvolver os projetos que a gente já tem, a gente conseguir soltar. E aí o futuro, eu acho que é o que a gente espera, né? Eu acho que vai ser maravilhoso. A perspectiva de estar fazendo esse projeto, de estar reativando o cinema, de estar... Bom, o prefeito criou uma Film Commission aqui em Búzios, né? Isso é muito louvável. A gente tem agora um escritório municipal de apoio ao audiovisual. Isso é uma linda ação que a cidade está demonstrando que tem interesse nesse segmento e que quer aprofundar mais. Ok, então, o Portal Brim, né, hoje conta com 75 afiliadas no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente tem a TV Cabo Frio, TV Rio das Ostras, toda a nossa região está mapeada já dentro da nossa plataforma, né? Temos essas emissoras, temos a TV Rio, TV BH, TV São Paulo, TV Salvador, né? TV Espírito Santo, temos TV Nova York, TV Paris. Então a gente está aí, por ser web, então a gente tem essa facilidade de levar a imagem o mais longínquo que pudermos, né? Eu até falei lá na nossa entrevista com o secretário que daqui a pouco a gente vai poder também estar fazendo a transmissão de imagens para outros planetas. Você sabe como é que é o visionário, o sonhador, né? E me encanta muito, Francisco, estar aqui falando, né, com você, um jovem visionário, inteligente, e falando de audiovisual, sobre esse tema de formação dessa mão de obra para o audiovisual. E aproveitar, né, mandamos aqui já também, né, um recado aí para o nosso prefeito Alexandre Martins, de que a nossa rede está disponível para formarmos essa mão de obra em Búzios para a gente levar para essas emissoras que são reprodutoras nossas, que são afiliadas nossas. Então a gente cria com o audiovisual uma vertente de perspectiva para o nosso jovem, que é o que você está falando, que é o público-alvo também do Gran Cine Bardot, né? Criando a gente criar uma perspectiva através do audiovisual dos nossos jovens vislumbrarem uma coisa que o Mário sempre falou comigo, né? Que Búzios é uma cidade
para ter um aeroporto não de aterrissagem, e sim de decolagem. Para você ter uma ideia, né, a minha filha caçula mora na Suíça, né? E foi Búzios que abriu essa porta para ela. Está há 5 anos na Suíça estudando, né, hotelaria com especialização em 6 idiomas. Então Búzios tem essa perspectiva. E através do audiovisual a gente pode movimentar, né, essa indústria, como você falou muito bem, como o Gonzaga às vezes diz, né, a indústria sem chaminé. Não é verdade? Então o que você pode acrescentar em relação a essa perspectiva da gente criar para os nossos jovens uma perspectiva de saída por intermédio do audiovisual e por intermédio do Portal Brim, do Grand Cine Bardot e da cinematografia da cidade? Eu entendo que toda perspectiva de renda, ela é fundamental para quem quer se desenvolver e para quem quer sair e ganhar o mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir para Buenos Aires, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, de ir para os Estados Unidos, mas eu acho que a grande perspectiva, Elcio, é dar ao jovem a possibilidade dele ficar na terra dele e dele conseguir trabalhar aqui. Eu acho que poder sair é maravilhoso, sair crescendo. Eu conheço muitos amigos artistas que começaram aqui em Búzios e que às vezes acabaram saindo por necessidade, porque um grande centro te oferece o que Búzios não oferecia. Então, a gente teve aqui agora, uns 2 meses atrás, nós estivemos produzindo um filme aqui em Búzios, onde o making off era buziano, onde a menina da edição era buziana, onde o elenco, parte do elenco era buziana, figuração toda buziana, produção local, a cidade se envolveu, a guarda municipal fechou as ruas, então as pessoas tinham perspectiva de trabalho aqui. Eu voltei para Búzios porque eu quero morar aqui em Búzios e eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver uma atividade para poder morar aqui, senão eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro, eu tenho que voltar para Buenos Aires, eu tenho que ir para São Paulo. E cá entre nós aqui é muito melhor. Muito melhor, né? Eu prefiro, se eu puder trabalhar e desenvolver uma atividade aqui, eu quero. E eu sei que tem muita gente que quer também. Tem muita gente que quer e que não consegue, porque não tem. Esse passo inicial é preciso ser dado por agentes culturais, por nós, fomentadores da cultura, e pelo poder público também, que tá fazendo, né? A gente é preciso lembrar isso sempre. Eu acredito que a perspectiva do audiovisual, do próprio cinema, aqui você me tinha feito uma pergunta anterior que eu esqueci de te responder. A gente tem a perspectiva de se transformar no centro cultural, né? De formar gente para o audiovisual, formar atores. Então, eu acredito principalmente nisso, que essa perspectiva econômica, financeira, de estabilidade, né, de renda, permite que o buziano ele possa se manter aqui e não depender unicamente do turismo, do passeio, né, do guia, que tem também, essa é uma outra questão, mas a gente gerar uma nova perspectiva para dentro da cidade. Esse eu acho que é o ponto fundamental. E aí sair sim, tomara, eu quero ver mais os buzianos ganhando o mundo. É muito bonito quando você vê alguém daqui, ou numa novela, atuando, ou como câmera, ou como diretor. Na própria Ancine agora, a gente tem um buziano na direção da Ancine, e é muito... dá um puto orgulho. Um buziano na direção da Ancine, quem é esse? Vai me faltar o nome dele agora, mas ele assumiu interinamente por um período a presidência, primo de um amigo meu, primo do Lecão, amigo nosso. Todo mundo aqui é primo, né?
Mas você vê pessoas alcançando postos no mercado audiovisual. Isso é maravilhoso. A gente sempre trabalhou para isso, o Festival de Cinema sempre foi isso, né? Conseguir atrair, trazer artistas, trazer produtores, trazer distribuidores. Aqui no Cine Bardot, durante o Festival de Cinema, poucas pessoas sabem disso, mas acontece um dos principais encontros do audiovisual do Brasil, que é quando os distribuidores e exibidores de cinema se reúnem dentro do Cine Bardot para fazer negócio. Isso acontece, ou acontecia, todo ano dentro da sala do Cine Bardot. Acontecia, né? Essa palavra me chamou a atenção agora. Acontecia. O que você está esperando para, já que em 21 não aconteceu o festival? Então, qual é a tua perspectiva para a realização do festival e quando seria essa programação, né, para a realização do festival de 22? A gente está conversando com a Secretaria de Turismo, com a Prefeitura. A gente está querendo fazer, tem todo o apoio. Queremos realizar. A gente está com um pequeno conflito de datas, porque para nós buzianos talvez seria mais interessante fazer em abril. Nós temos essa questão da indústria do mercado audiovisual, que é mais interessante fazer no fim do ano. Então a gente está querendo convergir datas, conseguir encontrar um denominador comum. Mas, a princípio, o que tudo indica, em 2022 vai ter festival de cinema, sim. E vai ter também centro cultural aqui no Grand Cine Bardot. A gente conseguindo virar essa campanha e aterrissar chegar em terra firme. O que precisa e quanto precisa para terminar essa campanha? A gente tem mais 6 dias de campanha. Está indo ao ar, essa nossa entrevista está indo ao ar hoje? Está indo ao ar hoje. Então a gente tem 6 dias de campanha. Nós estamos na reta final. Nossa meta na campanha é cobrir os rombos causados pela pandemia, as dívidas que a gente acumulou por manter todo o equipamento, por manter todo o pessoal. É interessante dizer isso, o Cine Bardot não demitiu ninguém, manteve seu equipamento, cinema é uma manutenção muito cara. Então, para a gente cobrir esse buraco, e aí a gente queria planejar uma certa tranquilidade. A gente já sabe que a gente conseguiu cobrir o buraco com o que já tem arrecadado, e a gente já consegue planejar pelo menos 3 meses, 4 meses de exibição. A ideia era chegar até 1 ano, ou 6 meses, 1 ano, mas já com essa primeira etapa coberta e a gente conseguindo planejar, a partir de agora a gente só vai ganhando mais margem de tempo. Que é, a princípio, o tempo que a gente tem até o início da transformação do espaço. Ok, então a previsão de reabertura do cinema se dá antes agora da temporada? Ela se dá agora no início da temporada. A ideia é conseguir abrir em janeiro. Pelo menos em janeiro a gente já está com o cinema funcionando. A gente tem algumas propostas, tem alguns lançamentos, tem alguns festivais de cinema que a gente está querendo trazer para cá, alguns circuitos já formados. E estamos com muita energia. A gente está querendo colocar curta-metragem agora, antes da exibição de cada sessão comercial. A gente sabe que o curta-metragem é um formato de cinema que tem muito pouco espaço. São poucos curtas que são exibidos, são poucos cinemas que dão espaço para curta, só quando tem mostra ou festival de curta-metragem. Vamos ver se existe um circuito, se é possível manter uma programação constante também, porque a gente sabe que às vezes não é fácil. Mas estamos bem animados, sim. A ideia é que em janeiro a gente esteja aí com o cinema a todo vapor. Esse é um dos objetivos do Verão Total em Búzios, é anunciar as programações, né? E principalmente a programação cultural, né? Para você que gosta de cultura, para você que gosta de assistir, né, uma película
com qualidade, com conteúdo de reflexão profunda, que é a arte, né, que o Grand Cine Bardot gosta de apresentar, né? Uma vez eu escrevi uma nota no jornal Peru Molhado falando disso, né? Falando de que o Grand Cine Bardot exibe, né? Filmes que tem conteúdo, né? Não é aquele conteúdo comercial. Não é. É interessante falar nisso, Elcio, porque isso é uma coisa que vem do Mário José, o criador do Cine Bardot, de entender o cinema como, claro, um lugar de entretenimento, mas antes de ser um lugar de entretenimento, ser um lugar de reflexão, ser um lugar para uma análise, para um pensamento crítico. E que o entretenimento que ele possa vir a causar seja consequência de um processo de reflexão. Que você saia entretenido por haver tido um processo de reflexão e não por uma sequência de efeitos especiais ou pequenos truques, mas que sim abra uma porta, abra uma janela. Essa sempre foi a missão. Faça pensar, te né? faça pensar. Essa sempre foi a ideia do Cine Bardot. Existe um estudo que diz que uma sala de cinema se rentabiliza em cidades de 50 mil habitantes. Você calcula aproximadamente uma sala de cinema para cada 50 mil habitantes. Búzios abriu uma sala de cinema quando tinha 5 mil habitantes. Então não dá para achar que uma sala como essa vai prezar pelo lado comercial. Essa sala passa por outro lugar. A atividade dessa sala passa por outro lugar. O Cine Bardot é uma sala de cinema, mas também é um lugar de reuniões. Foi ali que a gente discutiu a emancipação do município, ali que o primeiro prefeito tomou posse, a primeira Câmara de Vereadores tomou posse. Os projetos de formação, projetos como o Festival de Cinema geraram repercussões na cidade, como a estátua da Brigitte Bardot, que é um presente do Festival de Cinema de Búzios para a cidade, a estátua dos Três Pescadores, que é um presente do Festival de Cinema de Búzios para a cidade, e outros que a gente agora, nesse período de campanha, a gente está levantando a história do cinema e a participação do cinema, porque se mistura com a identidade, e aí é onde a gente faz esse link de não ser uma sala comercial, ser uma sala que faz parte da identidade de um lugar. É raiz, né? Tá totalmente envolvido com, né, tudo aquilo que a cidade representa, né? Agora, Francisco, a gente está aí chegando no final, né, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né? E eu quero que nessa sua fala final, né, você concentre nisso, né, em trazer com muita clareza, né, que você está aí dando essas informações, que são informações preciosas, né, que o Portal Brim aqui, né, de uma forma exclusiva, está passando aí para o nosso telespectador, enfim, para o nosso internauta, que você assista, que você curta, que você propague, que você compartilhe, que você comente, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer comentários, né? Então a gente usa as plataformas sociais para essa divulgação, então é importante a sua participação. Então, Francisco, fala aí para esse nosso público, né, da importância do cinema, de que o cinema vai continuar sendo, né, a praia de Búzios, né, e que tudo que acontecer, tudo aquilo que a gente tem aí preparado para o futuro, é para esse público, é para esse visitante que vem aqui nos visitar e que a gente faz questão que venha também nos prestigiar. Bom, eu acho que eu falo então para todo mundo que ama Búzios, para todo mundo que ama esse espaço, essa cidade, esse lugar. Búzios precisa manter sua identidade, Búzios precisa manter suas características. E é fundamental que a gente mantenha os equipamentos culturais, os domicílios culturais da cidade, para que a gente possa preservar a identidade desse lugar. O Grand Cine Bardot é anterior ao município de Búzios.
O Grand Cine Bardot faz parte da cidade de Búzios. Ele precisa da sua, da minha, da nossa ajuda para ele continuar se mantendo como sala de arte, como cinema independente, como o cinema de Búzios, o único cinema de Búzios. Para você ajudar a gente, é só você entrar no site www.benfeitoria.com/Cine Bardot. A nossa campanha está toda no ar, ela é toda transparente, com orçamentos, com gráficos, com recompensas. Ali está dizendo tudo que a gente vai fazer, como que a gente vai gastar, quais são as metas, quais são os prazos. A gente pretende cobrir os buracos da pandemia e reabrir ele com uma folga de pelo menos 6 meses, e a sua ajuda é fundamental. Então, por favor, acesse benfeitoria.com/Cine Bardot. Apoia com o valor mínimo, com o valor máximo, com o valor que puder, com a recompensa que mais te agradar. O Cine Bardot agradece, Búzios agradece, o cinema e a cultura agradece. Muito obrigado. É isso aí, Francisco. Prazer enorme, uma satisfação inenarrável ter conversado aqui um pouquinho com você, né? Ver aí a clareza, né, que você está vendo, pensando, que você está enxergando. Esse é o Portal Brim, Canal 10, TV Búzios. Eu sou Elcio Ribeiro, propagando o verão total em Búzios. Vem pra cá você também.